Nós falaremos esta noite sobre nas mãos de Deus ou na mão de Deus. Essa é uma expressão que todos nós, quando usamos, estamos associando a um cuidado. Quando alguém diz assim, não, fulano está na mão de Deus, a gente pensa uma coisa. De acordo com a pessoa, com a situação, com o problema, a expectativa é que Deus vai interferir com cura, com graça, com algum tipo de ação. Fulano está na mão de Deus. De acordo com a entonação e com o comportamento de fulano, é como se você já dissesse assim, olha, eu já não sei mais o que fazer e eu entreguei para Deus. Fulano está na mão de Deus. De acordo com a entonação, é alguém que está num leito de hospital, numa situação limite entre a vida e a morte, já não há mais o que ser feito pelos médicos, e aí a família ou aqueles que estão acompanhando o caso dizem, está na mão de Deus. Fato é que Deus, com a sua poderosa mão, se manifesta em nossa vida, se manifesta em todas as áreas e em todos os momentos. E esta noite eu quero começar uma série de reflexões sobre essa mão poderosa que se manifesta na nossa vida. Antes de mais nada, quero que você entenda que a premissa básica, o argumento fundamental que vai estruturar e vai nortear toda a nossa conversa, está baseado no fato de que a mão de Deus se manifesta como resposta à nossa busca. Uma pessoa que entre numa igreja para ter algum tipo de contato com o sagrado, com o religioso, com Deus, com um milagre, com uma cura, com uma porta que ela precise que se abra, ela, por sua expectativa só de estar na casa de Deus, ela terá esse contato. Mas para que outras coisas, além daquele primeiro contato, daquele primeiro momento, para que coisas novas continuem acontecendo e se estabeleça um relacionamento com Deus, com interferências pontuais, constantes de Deus, há que se manter a busca. E essa não é uma busca de maneira unilateral. Ela é uma busca em que você, ao mesmo tempo que vai, que busca, que pede, você recebe, você ouve, você aprende. Ao mesmo tempo em que você se entrega e se envolve, você pelo Senhor e pelo seu Espírito Santo é envolvido, é cuidado e um processo de mudança e transformação começa a acontecer. Preste muita atenção no que vou lhe dizer agora. A mão de Deus se manifesta de maneira poderosa, de maneira contundente, diuturnamente, de maneira frequente sobre a vida, na vida e através da vida daqueles que o buscam de forma constante. E o frequentar a igreja é parte do processo, mas não é fator determinante para o processo. Não é porque eu frequento a igreja que Deus está se manifestando na minha vida. Não é só porque eu de vez em quando participo de um culto ou eventualmente venho à frente e me ajoelho que Deus está se manifestando com sua mão poderosa sobre a minha vida. Eu preciso me deixar envolver e conduzir por esta mão. Acompanhe o raciocínio lógico que farei de maneira muito objetiva. Você passa parte do seu tempo aqui, aproximadamente 1h30, talvez quando muito 2 horas, entre culto, bate-papo, cantina pós-culto, ou chegou alguns minutos antes e foi embora. E esse tempo é um tempo em que você usou pouco seu celular, foi pouco influenciado por outro tipo de informação, não teve tempo para se preocupar com outras coisas, o seu coração, as suas intenções e atenções estavam completamente focadas aqui no ambiente. Entretanto, num universo de 24 horas, você só passou, quando muito, 2 horas dentro da igreja. E foi para casa, e passou o dia em casa, e fez uma série de coisas, e conversou com uma série de pessoas. Talvez tenha passado quando pouco, alguns momentos na frente do celular, talvez aí alguns minutos, para aqueles que são mais escravos do celular, passou talvez horas à frente do celular. E o pouco que você recebeu aqui na igreja, o pouco que você ouviu, interferiu também pouco na sua vida. Porque o muito que você recebeu em vários outros lugares, de várias outras formas, começou a corroer, começou a roubar de você aquilo que você recebeu aqui na igreja. A mão de Deus quer se manifestar sobre nós. Mas eu repito,
A mão de Deus e seu manifestar, o seu agir é uma resposta à sua busca. O texto que quero propor a nossa reflexão esta noite é o texto de Salmos de número 139, versículos 5 e 6. Salmos de número 139, versículo 4 e 5, perdoe. Salmos 139, se você puder, abra sua Bíblia nele, versículos 4 e versículo 5. O Salmo 139 é um salmo fabuloso, escrito por Davi. E quem é Davi? Antes de entrarmos no texto, eu quero abordar esse texto, principalmente esses dois versículos, não de uma perspectiva isolada, mas com uma perspectiva a partir do escritor do texto. Há várias formas de entrarmos num texto e analisarmos o próprio. Uma das formas é olhar para o autor, quem escreveu. Alguns autores, alguns filósofos eu não leio e não recomendo exatamente porque eu conheço a história deles. Eu conheço a incoerência e inconsistência a partir da vida que levam. Então escreveram sobre coisas que não vivem. Falam, argumentam e sustentam ideias e propõem caminhos que não são realidades pessoais. Marx é um deles, Lenin outro, e por aí vai. A maioria dos socialistas são assim. Mas nós não queremos aqui falar de socialismo, ou muito menos de história. A questão determinante é que Davi, quando escreve esse salmo, ele não escreve daquilo que ele não está vivendo. Ele não escreve daquilo que não é uma verdade na vida dele. Ele não escreve a partir de uma ideia, de uma ilusão, de uma imaginação. Como seria a mão de Deus sobre a vida de uma pessoa? Davi, na condição de pastor de ovelhas, quando escreve o Salmo 23, vimos isso quando analisamos o Salmo 23, alguns meses atrás, analisamos exatamente da perspectiva do autor, do escritor do texto, mas Davi, quando escreve o Salmo 139, ele está falando de um cuidado sobrenatural, ele está falando de uma intervenção sobrenatural, ele está falando de um cuidado, de uma presença sobrenatural. E eu preciso muito que você guarde esses conceitos iniciais que eu estou apresentando a você. São reais. A vida com Deus, eu costumo dizer que ela é naturalmente sobrenatural. Conversava com a Raquel em casa sobre esse texto, sobre esse sermão, sobre esses sermões que vamos meditar ao longo desse fim de semana, e disse para ela exatamente essa expressão algumas vezes: Raquel, o agir de Deus é naturalmente sobrenatural. Ele é metafísico, ele é extrasensorial, ele sim é uma interferência que vem do alto, com um poder diferente, com capacidades diferentes, com percepções diferentes, que nos causam sentimentos, leituras e interpretações de mundo diferentes. Isso posto, é importante que você entenda, não adianta só você se arrepiar no culto, não adianta só você se emocionar no culto, se a sua língua não modifica a forma de ser usada lá fora. Não adianta só você se emocionar enquanto você ouve um sermão. A Marta apresentou um solo lindo, você se emociona com uma música, mas aquela música não tem poder extra-igreja. Não, quando Davi escreve esse texto, ele está escrevendo a partir de algo vivencial. Ser cristão, crer em Jesus, ter o poder de Deus sobre a sua vida e acreditar que você foi selado com o Espírito Santo da promessa é ter sobre você a mão de Deus. A mão de Deus, ela não é a mão de uma criança que manipula um carrinho brincando. Quando pequeno, lembro que quando chovia perto onde eu morava, tinha um campo de futebol e num dos bairros que morei, quando chovia, nós fazíamos alguns caminhos, não sei quem já fez isso, caminhos assim na lama. Fazíamos uns caminhos e com o carrinho a gente ia brincando com o carrinho. Eu gostava mesmo, não sei se tinha esse tipo de brinquedo aqui, era bem artesanal, era um cabo de vassoura, na ponta um ferro, nós fazíamos uma espécie de U, uma roda de borracha,
E a gente jogava a roda e ia manipulando. E para onde a gente queria, a gente levava aquela roda. E aquilo era gostoso demais de brincar. A mão de Deus sobre a nossa vida não é como a mão de uma criança que faz isso e manipula. A mão de Deus é uma mão que interfere. É uma mão que, quando o chão não está molhado e precisa ser molhado, faz molhar. A mão de Deus é a mão que, quando o ferro fica torto, ele vai lá e para e conserta o ferro. Você pode pegar o texto de Jeremias, capítulo 17, capítulo 18, é o texto em que o oleiro vai até, o profeta vai lá e vê o oleiro trabalhando com o barro, e você vai ver que a mão de Deus interfere e o vaso não ficou bom e ele refaz o vaso. A mão de Deus, em dados momentos, é aquela mão que nos joga para frente e depois vai só cuidadosamente nos conduzindo. Mas havia momentos em que eu deixava a roda cair, quebrar, virar, aliás, e a mão ia lá e colocava ela de novo. Havia momentos que a roda não conseguia por causa da lama, e a mão pegava e fazia ela continuar girando e continuar. Assim é a mão de Deus. Mas eu repito, a mão de Deus se manifesta na vida daqueles que se colocam diante dele. Quero usar aqui alguns exemplos simples da vida de Davi e depois entraremos efetivamente no versículo 4 e versículo 5. Primeiro exemplo, Davi pastoreando ovelhas. Veio um lobo, veio um urso, veio um leão, vieram bichos tentar tirar ovelhas dele, e o que ele fez? Poderosamente enfrentou aqueles animais e os espantou e protegeu suas ovelhas. E por que ele fez isso? Porque ele cria que esse era o papel dele, mas porque a mão de Deus estava com ele. Num outro momento, mesmo Davi leva queijo, leva alimento para os seus irmãos no campo de batalha, seus irmãos ironicamente debochando dele, achando que ele estava ali para debochar deles. Quando ele entrega o lanche que Jessé e sua esposa haviam mandado, eles começam a dar bronca em Davi, mandar Davi embora, e Davi pergunta: o que está acontecendo aí? De repente aparece Golias lá longe, desafiando o povo de Israel, desafiando os soldados. Saul dentro da sua cabana, dentro da sua tenda, com medo, angustiado, sem saber o que fazer. E Davi, com um pouco mais de 1,60 m, ouve tudo aquilo e de repente se enche do Espírito de Deus, e pelo poder que há na mão de Deus, pela convicção que havia no coração dele de que a mão de Deus estava sobre ele, ele enfrenta Golias e o derrota. E esse mesmo Davi tem a oportunidade de, pelo menos 2 vezes, é o que relata o texto bíblico, de matar Saul, que o perseguia, achando que ele é que queria matá-lo. E esse mesmo Davi não faz nada, não mata Saul, porque pela mão de Deus, o próprio Davi disse, é a mão de Deus que tem que tocar em Saul. Saul tem que ser julgado por Deus, não é por mim. Ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor, o Senhor o julgará. Eu não vou fazer nada com Saul não, deixa ele para lá. Enquanto ele estiver me perseguindo, eu vou fugindo. Porque ele tinha convicção de que a mão de Deus o guardava. Mas há um momento em que esse mesmo Davi perde noção da convicção da mão de Deus. E da sacada da sua casa, ele vê uma jovem muito bonita tomando banho, obviamente nua, não seminua, nua. E enquanto ele a vê tomando banho, ele tem pensamentos libidinosos, a deseja, manda que tragam ela, eles trazem ela, ele se deita com ela. Ela volta para casa e depois manda avisar que engravidou, e ele manda matar o marido dela na guerra, e ele então fica com aquela mulher e passa a ideia de que ele era um homem extremamente generoso. Isso acontece com quem perde noção da mão de Deus sobre a sua vida. Quando nós perdemos noção da mão de Deus sobre a nossa vida, nós começamos a nos achar donos de tudo, dono de igreja, dono de carro, dono de filho, dono de marido, dono de esposa, dono de pai, sou eu que mando em tudo, dono do dinheiro. Deixa eu te dizer, enquanto você tiver noção que a mão de Deus está sobre você, você também tem noção de que nada te pertence, porque é tudo dele, e é para a glória dele. Mas quando você perde a noção,
Quando você acha que é tudo teu, você acha que o pastor tinha que pentear o cabelo diferente, você acha que a irmã não podia cantar daquele jeito, você acha que aquela irmã não podia mexer no óculos agora enquanto o pastor está falando que ela mexeu, ela não podia, você está em disciplina. Você acha que aquele rapaz não podia passar daquele jeito, você olha tudo com olhos meramente horizontalizados. Deixa eu dizer para você, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que um dia esteve na casa e na presença de Deus é perder noção do poder da mão de Deus. Ela vive de forma automática, vive uma fé mecanizada, vive uma fé daquilo que viveu, vive uma fé do seu passado, da sua história, dos anos atrás, de quando se converteu, naquele tempo que era bom, quando era o pastor fulano, quando era a irmã ciclana, quando nós éramos pequenininhos. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, hoje a vida é outra. E se houve mão de Deus lá atrás na sua história, é a mesma mão que continua. Por que você não aproveita hoje como aproveitou antes? Eu vou lhe ajudar a responder essa pergunta. É provável que lá atrás você não tenha aproveitado a mão de Deus. Você tenha manipulado sensações acerca da mão de Deus. Porque quando é a mão de Deus que mexe com a gente, ela não para de mexer, a não ser que a gente se afaste dela. E esse mesmo Davi, depois que perdeu noção da mão de Deus, faz algo que eu acho espetacular. Quando Natã, profeta Natã, Salmo 51, chega até ele, e depois dessa conversa, Davi escreve o Salmo 51, o profeta Natã chega até ele e diz: rei, você pecou, você pegou a única ovelha de um homem e fez o que não devia, e começa a repreendê-lo, confrontá-lo de maneira dura, o põe no caminho, no eixo. Depois de duramente confrontá-lo, sabe qual é a atitude de Davi? Se ele tivesse permanecido fora do caminho de Deus, no caminho do adultério, da mentira, do pecado, do absolutismo, da vontade pessoal, da autenticação dos desejos, eu sou isso mesmo, eu estou certo, ninguém tem direito de me criticar, eu sou o rei. Se ele tivesse feito isso, sabe qual teria sido a resposta dele para Natã? Natã, quem você pensa que é? Eu sou o rei. Eu fiz o que eu quis fazer, eu não tenho nenhum problema com o que eu fiz, pronto, e acabou. Mas foi o contrário. Alguém cheio da unção do Espírito Santo, ainda que em algum momento tenha cometido um deslize, tenha se afastado, quando recobra a noção da mão de Deus sobre a sua vida, sabe o que faz quando é repreendido? Reconhece, aceita. Não tem idade, não tem tempo de igreja, não tem tempo como membro, ou valor de dízimo. Só quem não tem a mão de Deus na sua vida não aceita ser corrigido, repreendido, reorientado. Porque a arrogância já tomou conta do coração. A dureza de coração já não permite mais que Deus toque o coração. Pastor, como Deus não toca mais o coração de uma pessoa? Como é possível isso? Essa também foi uma discussão que eu e Raquel tivemos hoje de manhã. Foi interessante que eu cheguei da minha atividade física e estávamos fazendo algumas coisas em casa e fui escrever provérbios. Estava terminando de escrever, ela decidiu ajeitar a cama na hora que eu estava escrevendo. Zoar meu plantão, né? Como a gente costuma brincar dizendo. Aí eu saí, peguei o computador, coloquei de lado e comecei a ajeitar. E a gente começou a falar sobre santidade. A santidade, ela é busca. É desejo nosso. E à medida em que eu busco a Deus para me tornar santo, Deus, de maneira sobrenatural, me torna santo. E é uma equação muito simples. É uma matemática muito fácil. Leio Bíblia. Medito na palavra de Deus, baseado em Romanos 12, 2. Não vou deixar que o mundo contamine a minha mente.
mas vou permitir, vou provocar a renovação do meu entendimento. Então, à medida em que eu leio a Bíblia, o meu entendimento começa a ser renovado de maneira consciente e intencional. Eu busco a Deus, eu começo a meditar em coisas espirituais. Eu me tornei santo nesse momento? Não necessariamente. Eu me torno santo quando eu tenho a oportunidade de não ser santo. Quando eu tenho a oportunidade de mentir, e cheio da palavra de Deus, e cheio de orientações do Espírito Santo, as obras da carne fervilhando, o fruto do Espírito vem e opera, e não me deixa pecar. Por quê? Porque ele resgata aquilo que eu trouxe para dentro da minha mente e do meu coração. Naquele momento, eu me torno santo. Um exemplo simples para os homens: quando passa eu chamo de irmã mal vestida, né? Quando passa uma jovem mal vestida pela rua. Esses dias, a gente estava aqui sexta-feira, ia ter futebol, estava tendo futebol dos meninos, e uma moça da rua aí veio, eu queria ver o futebol. E desculpem, mas eu falei exatamente assim para ela: filha, sua calcinha está muito grande. Aí o pastor Dito riu, ficou meio assim na hora, falou: como assim? Porque ela estava com um micro short. Eu falei: isso é uma igreja, você não pode entrar aqui com uma roupa dessa. Se você quiser realmente entrar para acompanhar o futebol, com essa roupa você vai desfocar o futebol, os meninos vão olhar só para você, não vai ter futebol. Faça um favor, vá em casa, coloque uma outra roupa e volte. Ela ficou me olhando meio assim, sem graça. Posso ir lá beber água? Eu falei: não, pode comprar água aqui no Smart, eu pago água para você. Aí você vai dizer assim: pastor, o senhor não deixou a menina entrar na igreja? Não deixei. Por quê? Porque ela estava seminua. Agora, um homem que não está cheio do Espírito Santo, numa hora dessa, como é que olha? Como é que age? Como é que interage? Consegue entender o que eu quero dizer? Quando a mão de Deus está sobre nós, coisas diferentes acontecem conosco. Eu quero muito que esse sermão incomode você. Eu não quero que você fique feliz ao final desse sermão. Eu não quero que você fique satisfeito comigo ao final desse sermão. Eu quero que você saia daqui se perguntando: será que a mão de Deus está sobre a minha vida? A minha maneira de lidar com a minha igreja, com o meu pastor, com os meus irmãos em Cristo, demonstra a mão de Deus sobre mim? Demonstra a interferência de Deus sobre mim? A minha forma de lidar com o meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, com meus pais, a minha forma de lidar com o dinheiro, a minha forma de lidar com a minha vida, com a minha profissão. Algo que eu falo muito pouco aqui, mas agora eu quero tocar nesse assunto. A minha forma de lidar com o convite de Deus para a obra na minha vida. Hoje eu vou falar com autorização da pessoa que eu atendi hoje. Hoje uma pessoa veio aqui ao gabinete para me dizer o seguinte: pastor, eu estou aqui para dizer para o senhor o seguinte: alguns domingos atrás o senhor fez o apelo e eu não queria ir à frente. O sermão falou muito comigo, mas eu não queria ir à frente. Só que eu não sei o que aconteceu, de repente, quando eu percebi, parece que alguma coisa me puxou e me levou lá para frente. Aí a irmã Jane, esposa do pastor Dito, foi comigo e botou a mão no meu ombro e ficou comigo lá na frente. E sabe por que eu estou aqui agora, pastor? Porque eu quero dizer para o senhor que eu quero ser batizada. Eu não posso não ser batizada. E ela não sabia que eu pregaria isso hoje. E o que aconteceu naquele momento foi a mão de Deus que me tocou. E sabe o que eu disse para ela? Glória a Deus, porque é isso que acontece quando a mão de Deus nos toca. A gente até resiste, mas chega uma hora em que a mão de Deus nos leva. Mas isso só acontece quando a gente se deixa conduzir. Volto ao aspecto da santificação, para entrarmos no texto. O que é santificação? Santificação é um compromisso de pureza. Santificação não é Deus que faz com você. Deus potencializa aquilo que Ele te deu. Deus potencializa a sua leitura da palavra.
Deus capacita você diante de um desafio e diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Não veio tentação sobre vós que não seja humana, mas fiel é Deus que junto com a provação lhe dará o escape. Ser santo é escapar na hora da tentação. Não ser santo é cair em tentação e dizer assim: a carne é fraca. Sabe por que a carne é fraca? Porque você escolhe enfraquecer a carne. Infelizmente, eu estou mais gordo do que deveria e do que gostaria. É porque eu estou fortalecendo a carne demais. Consegue entender a brincadeira? Mas é essa a ideia. A quem você alimenta mais? O que você alimenta mais? Quanto tempo você passa meditando em coisas espirituais, pensando na mão, na presença, no poder de Deus? E quanto tempo você passa falando mal da vida de alguém? Criticando coisas, denegrindo o governo, reclamando de Alexandre de Moraes? Esqueça tudo isso, comece a olhar para Deus e dizer: Senhor, eu quero ser santo. Sabe por quê? Porque independente de todos eles vão passar. E tome cuidado para que você não esteja envolvido demais de um lado ou do outro e acabe indo para um dos lados que não deveria ser o lado que você deveria ir. Porque gastou tempo demais, energia demais, com coisa que não tinha valor aqui nessa terra. O texto que quero ler nesta noite, que peço a você que mais uma vez abra sua Bíblia e mantenha ela aberta, diz assim, Salmo 139, versículos 4 e 5. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Davi, ao escrever isso, não me tenho dúvida, não fica nenhuma dúvida no meu coração. Davi, quando escreve isso, ele pensa nos momentos em que ele estava fugindo de Saul e não sabia por que nem como ele encontrou segurança em alguns lugares. Não me tira dúvida, não me fica nenhuma dúvida ao coração quando leio esse texto e penso, Davi, ao escrever isso, certamente estava num momento sozinho, depois de ter se deitado com Betseba, achando que estava tudo bem, ninguém ia falar nada, ele adulterou, ele mandou matar Urias, mas está tudo bem, afinal de contas eu sou o rei, ninguém viu, ninguém sabe, e de repente Deus usa um profeta para confrontá-lo com coisas que só ele e Deus sabiam. Quando Davi diz: a palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Sabe do que Davi está falando? Não há nada que escape ao conhecimento de Deus. Não há dúvida no seu coração, não há medo na sua alma, não há tristeza na sua alma. Não há lágrima que você tenha deixado cair sozinho, que ninguém mais saiba, que Deus não conheça o motivo, a razão, a necessidade. Quando eu leio esse texto, eu também me lembro de Jó. Jó, obviamente, não foi contemporâneo de Davi, Jó talvez tenha sido contemporâneo de Abraão, muito antes. Mas me lembro de Jó porque em determinado momento Jó só chorava. Só chorava. Diz o texto, nos primeiros capítulos de Jó, que quando ele estava sentado, os amigos haviam chegado e começaram a querer argumentar acerca de Deus, mas viram a tragédia e o abatimento tão grande de Jó, que eles ficaram alguns dias sentados contemplando o sofrimento de Jó. Naquele momento, você sabe o que eu penso? Naquele momento, o que eu penso é que Deus olhou, o que eu penso é que Deus olhou e disse assim, olhe para cá, não precisa falar nada não, Jó, eu estou vendo a sua dor, não precisa expressar nada, eu estou vendo o que você está sentindo. E esse eu estou vendo não tem um ar de reprovação, tem um ar de acolhimento. Eu não sei se já aconteceu isso com você, comigo infelizmente já aconteceu e mais de uma vez.
de orar sem palavras, orar com lágrima, orar com dor no coração, orar com medo. E não é medo porque eu sou frouxo, é medo pela incerteza do que está por vir, é medo por não ter como gerenciar o que está por acontecer, é medo do incerto, é medo olhando para a palavra de Deus e não vendo respostas, mas ter a nítida sensação de Deus dizendo: a tua palavra não veio à boca, mas eu já ouvi, eu sei o que você está sentindo. Antes de continuar, eu quero que você guarde isso. Não se preocupe quando você não conseguir orar, falar, expressar a sua dor. Isso é normal. Dada a intensidade da dor, da luta, da provação, do sofrimento, talvez o momento, a dificuldade daquela circunstância realmente tire palavras, tire o chão, tire a estabilidade, mas é o que nós acabamos de cantar. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. E eu amo a sua casa. Triste daqueles que não amam a casa de Deus numa hora dessa. Triste daqueles que, quando começam a sofrer, sentam nos bares da vida tentando encontrar consolo. Triste daqueles que só buscam a Deus quando estão sofrendo. Essa música, ela é baseada, pelo menos esse trecho, no Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Deus cuida de mim nas sombras das suas asas. É por isso que Davi diz: a palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Mas o versículo 5 diz: tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Nessa primeira reflexão baseados nesse texto, eu quero que você guarde que a mão de Deus sobre Davi significava cuidado, proteção, direção, mas preste atenção, confronto e correção. Nós não vamos explorar esses aspectos um a um, mas você precisa ter isso em mente. Ter a mão de Deus sobre a minha vida significa que Ele já sabe de todas as coisas, sabe o que eu sinto, sabe o que eu penso, sabe da minha lágrima, sabe da minha dor, sabe da minha provação, sabe da minha angústia, mas também me cerca por todos os lados, de forma que eu não tenho para onde correr, não tenho para onde fugir. A sequência do texto, Davi diz isso. Se eu subir aos céus, tu estás, se eu for ao mais profundo abismo, o Senhor também está. Não tem para onde fugir, mas o que me chama a atenção aqui é que Ele põe a mão sobre mim. O que você precisa guardar desse texto, dessa ideia? Não há situação, circunstância que Deus não esteja disposto a cuidar na sua vida. Mas algumas coisas Ele não vai cuidar. E não é por falta de disposição dEle, não é por falta de vontade dEle. Como disse no começo, é porque você se contentou com aquilo que você recebeu lá atrás. Você começou uma caminhada com Deus, como disse aquela pessoa para mim hoje à tarde, você até veio à igreja, você até veio à frente, você até se batizou, mas parou no tempo. Suas leituras bíblicas são manutenção de um comportamento. Qual foi a última vez em que você disse: Senhor, põe a tua mão no meu coração e me mostre a tua vontade? Qual foi a última vez que você disse: Senhor, pode confrontar o meu caráter e me fazer repensar a vida? Qual foi a última vez que você, como esposa, disse: Senhor, se eu estiver errada, me ajuda a entender que eu estou errada, para que o meu marido não fique frustrado?
Qual foi a última vez que você, como filho, reconheceu diante de Deus que você desrespeitou seus pais, não podia ter falado o que falou, do jeito que falou, e por mover do Espírito de Deus, pela mão de Deus sobre a sua vida, você foi lá e pediu perdão ao pai? Qual foi a última vez que você, como marido, depois que entristeceu a esposa, talvez tenha decepcionado, permitiu que a mão de Deus tocasse você e o levasse a reconhecer o seu erro? Porque quando a mão de Deus está sobre nós, entenda uma coisa, não é só para afago, não é só para carinho, não é só para provisão, a mão de Deus não é só para abrir portas. Deixa eu dizer para você, quem olha para Deus desse jeito, são pessoas que não tiveram encontro com Deus. O que elas encontraram na sua história foi um servo, foi alguém que elas definiram que pudesse servi-las. É um tipo de Deus que faz a vontade humana, não muda a vida. O Deus que Davi fala aqui nesse texto é um Deus que interfere, é um Deus que muda a história, é um Deus que mexe com a gente, é um Deus que nos protege, é um Deus que nos guarda, é um Deus que nos abençoa, é um Deus que provê recurso, mas é um Deus que nos cerca de todo o mal, mas nos disciplina quando a gente escolhe o caminho errado. Isso é a mão de Deus. A mão de Deus está sobre a sua vida. Primeiro, a mão de Deus está sobre a sua vida porque coisas boas estão acontecendo. Segundo, a mão de Deus está sobre a sua vida porque o seu coração foi transformado. Qual das duas situações caracterizam hoje a mão de Deus na sua vida? Você está nas mãos de Deus? Se está, está de que maneira? Está para que Deus faça aquilo que você tanto deseja, que tanto sonha? Ou você está para que Deus continue te conduzindo como Ele quer? Ele guia, Ele mostra o caminho. Quando Davi diz, tu me cercas por todos os lados, Davi está falando de proteção. Não tem nada nem ninguém que me tire da tua mão. Isso vale a pena a gente contemplar a perspectiva da salvação. A salvação não se perde. Sabe por que não se perde salvação? Porque quem nos salvou não nos joga fora. Só perde, entre aspas, a salvação quem foi salvo pelo homem. Porque quem foi salvo por Jesus não perde a salvação. Mas pastor, e a pessoa que escolhe depois de ser salva, depois de ter tido uma experiência com Deus, com a igreja, com a obra, a pessoa caminha lá fora, se afasta, fica longe de Deus, essa pessoa não perde a salvação? Não, essa pessoa na verdade não foi salva no primeiro momento. Ela teve uma experiência muito agradável, confortável. Ela se identificou com a igreja, ela gostou de muita coisa, mas ela não permitiu que a mão de Deus entrasse no seu coração. Romanos 12, 1 e 2, não aconteceu com ela. Ela não entregou o corpo, ela não entregou a alma, ela não entregou a vida, ela tornou conveniente a vida religiosa, mas ela não foi transformada. Ela mudou a linguagem, ela assumiu um estilo de roupa diferente, ela até se deixou envolver em trabalhos da vida da igreja, e é triste, mas é verdade, há um número enorme de pessoas envolvidas com um número enorme de igrejas que não estão salvas, trabalham na igreja, fazem muita coisa, mas não foram trabalhadas pelo Espírito Santo, não foram libertas pelo Espírito Santo. A mão de Deus não dirige a vida delas, quem dirige a vida é o dinheiro. Quem dirige a vida são as emoções. Eu sinto. Quando a vida é dirigida, quando o Espírito Santo dirige a nossa vida, quando a mão de Deus dirige a nossa vida, sabe o que acontece? Um dos primeiros sinais, transformação. Não é manutenção. Guarde isso. Presença do Espírito Santo de Deus não é para manutenção do que eu era, é para transformação. Eu tenho que me tornar igual a Cristo. Eu não tenho que me tornar um exemplo de doutrina.
Eu não tenho que me tornar um exemplo de crente do ponto de vista meramente humano. Eu tenho que me tornar alguém manipulado, transformado, modificado pelo poder do Espírito Santo. Quando a mão de Deus nos cerca, não é só para nos proteger, é para nos transformar. Então é muito importante que você que está aqui hoje entenda isso. Você que nos acompanha pela internet, entenda isso. Esta não é uma igreja que trabalha para a manutenção da vida espiritual de ninguém. Nós trabalhamos para o crescimento da vida espiritual de todos nós. A nossa preocupação, o nosso desejo é ver a mão de Deus nos tornando pessoas melhores a cada dia. O nosso desejo é ver a mão de Deus e estarmos na mão de Deus do mesmo jeito que o barro está na mão do oleiro. Sendo manipulados, sendo transformados, e toda hora que ele encontra uma impureza, ele tem a liberdade de tirar a impureza e continuar manipulando até que nos tornemos o que ele deseja. Eu tenho meditado muito em Mateus 24, parábola das 10 virgens, a festa, a volta do noivo. 5 eram prudentes e 5 imprudentes. As 5 virgens prudentes, elas guardaram bastante azeite. E o azeite representa a unção com o Espírito Santo. E elas estavam preparadas, e quando o noivo, que demorou a chegar, chegou, alguém anunciou: eis o noivo! E elas estavam com as lamparinas acesas e puderam entrar na festa. Em compensação, as outras 5 eram imprudentes, elas não zelaram pelo azeite. E o azeite delas acabou. Mas elas se deram por satisfeitas, só se incomodaram quando o noivo estava chegando. Me dá um pouco do seu azeite. Não, não posso, porque senão você vai ficar com pouco e eu com pouco. E se bobear, nenhuma das duas vai ter. E essas 5 ficaram de fora. Ali Jesus conta uma parábola confrontando o judeu e dizendo: olha, o noivo está chegando, o azeite que é a unção, que é o poder, que é o próprio Espírito está sendo derramado, e vocês estão ficando para trás, presos a estigmas, a comportamentos, a padrões que já não vigoram mais. Eu tenho me perguntado se todos os dias da minha vida Deus tem derramado azeite. Se eu estou debaixo da unção do poder do Espírito Santo. Não é unção para pregar, não. Não é poder para pregar, não. É para viver lá fora, para testemunhar. Para gerenciar a igreja no gabinete pastoral, nos aconselhamentos pastorais, nas visitas. O azeite, a unção, o poder de Deus são representados nesse texto pela mão de Deus sobre nós. A mão de Deus está sobre você. O poder de Deus atua, opera na sua vida. Eu quero concluir a minha palavra te fazendo uma última pergunta. Que tipo de relacionamento você tem com Deus hoje? Como é o seu relacionamento? É um relacionamento marcado pelos encontros na igreja? É um relacionamento marcado por alguns momentos de leitura bíblica? Ou é um relacionamento marcado pela interferência do Espírito Santo dizendo para você assim: mude aqui, pare de falar assim, não lide mais dessa forma com o dinheiro, se incomode menos. É um relacionamento em que o Espírito Santo tem liberdade para dizer para você assim: você precisa ser mais justo, você não tem sido honesto com a sua família, você não tem sido correto com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. É um relacionamento que o Espírito Santo tem liberdade para entrar em todas as áreas da sua vida? Ou é um relacionamento em que você dá liberdade em algumas coisas? Quando nós estabelecemos amizade, nós damos liberdade às pessoas. E algumas pessoas exageram na liberdade. E algumas amizades são marcadas exatamente por essa liberdade. Eu tenho aqui na igreja alguns irmãos que se tornaram amigos íntimos, já foram à minha casa, nas minhas casas, lá no Rio. Tem muita liberdade. Tem liberdade para aconselhar, tem liberdade para chamar no canto, tem liberdade para falar algumas coisas. Tem alguns amigos que eu brinco dizendo que o melhor da amizade é o deboche.
Porque deboche é o mesmo, né, Natal? O melhor da amizade é o deboche, é a bagunça, é a zoação, né, Sebastião? Vulgo mingau. Por que eu estou dizendo isso? Olhe para cá. Que tipo de liberdade Deus tem na sua vida? Estar na mão de Deus é dar liberdade a Deus. Uma coisa é você vir à igreja, isso não é dar liberdade a Deus. Uma outra coisa é você se ajoelhar aqui na frente e consagrar a sua vida. Aí você começou a dar liberdade a Deus. Mas depois que você faz isso, quando você vai para a sua casa, você precisa sentar diante da palavra de Deus e meditar nela. Porque quando você lê a Bíblia e a Bíblia mexe com você, aí sim, Deus começou a ter total liberdade. Mas se eu ler a palavra, meditar em coisas espirituais, ao sair daquele momento, você volta a ser o que sempre foi, é como se você fechasse a porta para Deus e dissesse: Senhor, eu te dei liberdade, mas eu não quero que o Senhor mexa no meu casamento. Senhor, eu te dei liberdade, mas a minha vida financeira, quem mexe sou eu é que lido com o meu dinheiro do meu jeito. Senhor, eu te dei liberdade, mas eu não quero servir ao Senhor na igreja. Senhor, eu dei liberdade ao Senhor de entrar na minha vida, a minha vida está em tuas mãos, mas olha, eu não aceito a direção que o pastor me deu, eu não aceito a orientação da líder de música, do pastor dito, não aceito, eu vou fazer do meu jeito. Senhor, eu te dei liberdade, mas isso aqui, que meu filho, que é minha esposa, que o meu marido, que o meu pai, que é minha mãe, eu não aceito. Preste atenção. Vai tornar extremamente desconfortável esse sermão para você, o que eu vou lhe dizer agora. Mas é exatamente onde você mais resiste, onde você mais se opõe, que Deus quer ter liberdade para fazer o que Ele quiser. Eu sempre achei que dava para continuar na vida de Marinha e servir a Deus. Falei algumas vezes isso, e Deus me exortou várias vezes. Não dá para viver do jeito que você queria e me servir. Eu quero você exclusivamente na minha casa. Não, Senhor, eu não quero depender de igreja. Eu quero ter minhas coisas, meus negócios, meu dinheiro, minha vida. Quem disse que você vai depender de igreja? Eu serei o teu patrão. Ninguém vai ser teu patrão não, rapaz. Eu serei o teu patrão. Mas, Senhor, eu não tenho nada. Quem disse que não tem? O dia que você precisar, eu te dou. Mas, Senhor, a carreira militar é tão bonita, eu gosto tanto do que eu faço aqui, eu gosto tanto, eu conquistei isso. E sabe o que Deus respondeu para mim? Realmente você conquistou, não fui eu que te dei. O que eu quero é que você faça a minha vontade e pare de resistir. Deus realmente se torna soberano quando aquilo que nós mais lutamos fica à vontade, fica na mão dele. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua resistência, mas se você tem algum problema com a sua esposa, com seu marido, diga para Deus assim: Senhor, faça o que o Senhor quiser no meu casamento. Se você tem algum problema com seu filho, você queria que ele fizesse de um jeito, que ele fosse para um lado, ele está indo para o outro, tenha coragem de diariamente dizer: Senhor, eu não quero perder meu filho, faça o que o Senhor quiser com ele, ou então o Senhor leve ele para o céu, mas eu não quero ver ele servindo ao diabo. Tenha coragem de dizer isso. Se você tem algum problema familiar, dificuldade de repente com o irmão, com a irmã, famílias que vivem conflitos de todo tipo. Esses dias algum tempo atrás, estava conversando com a Jane, acho lindo o relacionamento da Jane com os irmãos dela. Dito estava testemunhando com os irmãos dele também.
Se você tem conflito familiar, sabe o que você deve fazer? Agora, dizer assim: Senhor, eu coloco em tuas mãos a minha família, os meus irmãos, os meus pais. De repente você não fala algum tempo com seu pai, com a sua mãe. De repente você está vivendo um problema financeiro familiar. Senhor, faz o que o Senhor quiser, mas eu quero ver a tua mão agindo. De repente você tem um problema aí fora, com uma pessoa que não tem nenhum temor de Deus, você brigou, é um amigo, ou uma pessoa que deixou de ser amigo, e você vive um conflito de relacionamento aí fora, um colega de trabalho, uma angústia. Sabe o que você tem que fazer? Senhor, faça o que o Senhor quiser, eu estou em tuas mãos. Agora se prepare, porque se Deus disse assim, vá lá, peça perdão, é porque o Senhor já preparou esse encontro. Sabe, Jacó e Esaú, quando se encontram, logo depois tem o Val de Jaboque. Sabe aquele encontro entre os dois irmãos? É isso. É isso. Mas pastor, o senhor não sabe que tipo de marido eu tenho. Eu não sei, mas o Deus que me manda falar isso, sabe. Mas pastor, o senhor não tem noção do nosso problema financeiro. Eu não sei, nem quero saber. Mas o Deus que me manda falar isso sabe. Seja justo, seja honesto. Mas pastor, o senhor não sabe as dificuldades que eu tenho com o meu filho, o comportamento que ele tem, a minha filha, onde está indo, o que está fazendo, os caminhos que está andando, a luta que eu enfrento. Eu não tenho, mas o Deus que está com a mão sobre a sua vida esta noite, diz para você: eu sei. A pergunta que Deus faz a você é: até quando você vai achar que eu não sei? A pergunta que Deus faz a você hoje, sabe qual é? Até quando você vai achar que está bom do jeito que está, e eu também acho que está bom? Eu não acho que está bom do jeito que está. E sabe por que não está bom? Porque você está resolvendo do seu jeito. Eu não estou nisso aí. Seu filho está se perdendo, sua filha está se perdendo, sua família está dividida, seu casamento está quebrado. Sabe por quê? Porque você acha que eu estou, mas eu não estou. Eu estaria, se eu pudesse mudar o coração de vocês. O que me impressiona em Davi quando escreve esse texto, me impressiona mesmo, é que ele foi duramente confrontado por Natã. E sabe o que ele fez? Se dobrou diante de Deus. Ele não resistiu. Eu não tenho medo de você não voltar à igreja, ou você que nos acompanha pela internet, não acompanhar mais os cultos. Não tenho medo. Mas faça o que fez Davi. Após esta palavra que o Espírito Santo está confrontando você, talvez você que nos acompanha pela internet esteja em algum lugar desse Brasil, talvez em um outro país, ouvindo uma palavra, está longe da sua família, relacionamentos quebrados, e Deus está tentando dizer para você: olha, eu não estou aprovando a vida que você está levando. Sabe por quê? Porque você não está debaixo da minha mão, você está fugindo de mim, achando que está resolvendo um problema. Eu não estou satisfeito. Deus quer entrar na sua vida, Deus quer entrar na história da sua família, Deus quer restaurar seu casamento, Deus quer restaurar seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, com a sua família. Volte para a mão de Deus. Uma das últimas coisas que eu e Raquel falamos hoje, quando eu preparava esse sermão, foi sobre o que Deus fez quando o filho pródigo voltou para casa. Quando o filho pródigo voltou para os braços do pai, o texto de Lucas, capítulo 16, diz que o filho ainda estava longe, e quando o filho corria na direção do pai, dizendo, pensando um argumento, pensando uma desculpa,
Eu vou dizer para o meu pai que eu pequei, que eu errei, que ele pode me tratar como empregado, ele pode fazer o que ele quiser comigo. O texto diz que o pai, vendo o filho de longe, correu na sua direção, o abraçou, gritou para os empregados: meu filho voltou, preparem uma festa, matem um novilho novo, cevado, preparem uma túnica, tragam um chinelo, tragam um novo anel. O meu filho que estava morto reviveu. Estava perdido e foi achado. É assim que Deus faz. Toda vez que a gente tem coragem de abrir mão de tudo, largar tudo para trás e andar na direção dos braços do Pai, aí sim a gente pode dizer que a nossa vida está sendo cuidada, está debaixo da mão de Deus. Sabe por quê? Porque o Pai está de braços abertos, mas só para quem volta para debaixo do seu cuidado. Feche seus olhos, por favor. Abaixe a sua cabeça. Oh Deus, eu quero apresentar a vida de cada pessoa que está aqui à frente, de cada pessoa que se ajoelhou aqui. Algumas estão ajoelhadas nos seus lugares. Eu entrego elas também ao Senhor. Algumas estão ajoelhadas, acompanhando este culto agora em algum lugar deste mundo. Ah, Senhor, elas também estão em tuas mãos. Que o mesmo sentimento que teve Davi ao escrever este texto, estes meus irmãos tenham também. Um sentimento de presença real do Senhor. Um sentimento de poder de Deus agindo. Um sentimento que nos surpreende, que muda os nossos sentimentos. Um sentimento que muda a nossa forma de olhar para a nossa própria vida. Um sentimento que nos faz entender que Tu tens planos maravilhosos, melhores, maiores, poderosos para nós. Ah, Deus, eu apresento cada pessoa que se ajoelha, cada pessoa que se consagra, cada pessoa que diz: Senhor, eu quero que tudo que envolve a minha vida esteja em Tuas mãos, que mais nada fique sob meu controle. Nós estamos fazendo isso agora, Pai. Ah, Senhor, eu consagro mais uma vez o meu ministério à frente desta igreja. Não canso de fazer isso, Senhor, não canso. Consagro a minha vida, a vida do pastor Dito. Somos os pastores que o Senhor levantou para dirigir esta igreja. Consagro a vida dos nossos seminaristas, irmão Samuel, irmão Tiago, pessoas que o Senhor levantou para junto conosco conduzir este lindo rebanho. Ah, Senhor, nós não queremos controlar nada por conta própria, nós queremos que o Senhor conduza tudo. Todas as nossas ações à frente desta igreja devem ser reflexo da Tua vontade e reflexo do nosso joelho dobrado, do nosso joelho no chão, em humilhação e submissão ao Senhor. Mas, Senhor, eu apresento e consagro vidas esta noite que estão pedindo restauração nos ambientes familiares, nos relacionamentos familiares. Eu consagro ao Senhor e te peço: intervenha, manifeste o Teu poder e a Tua graça em casamentos quebrados, em filhos afastados de seus pais. Ah, Senhor, em maridos ou esposas presos às drogas, distantes um do outro, corações frios, insensíveis, sem afeto, sem carinho. Ah, Senhor, age com misericórdia, ponha a Tua mão nestas situações que agora estão sendo apresentadas ao Senhor. E nós te pedimos que faças aquilo que só o Senhor pode. Vem fazer a Tua obra e vem mudar e assumir o controle em nossa vida. Assim nós oramos, nos consagrando a Ti e clamando ao Senhor pela Tua intervenção, em nome e por amor de Jesus. Amém, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus.